Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do IoT Solutions Cast, o podcast do Grupo Virtuais, que tem por objetivo principal te manter informado sobre tudo o que acontece no universo de internet das coisas no Brasil e no mundo. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada e eu sou o PC Nascimento, o cara de produtos e o seu host nesse episódio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o futuro ou quais tendências para o futuro se enxerga no universo de IoT ou Internet das Coisas. Como essa tecnologia pode ou deve evoluir nos próximos anos. O IoT já tem transformado a forma como nós vivemos, trabalhamos, consumimos coisas, produtos, etc. Tem-se casas inteligentes, tem dispositivos inteligentes, todos os celulares e smartphones, carros conectados, temos semáforos inteligentes sendo, vamos dizer assim, gerenciados à distância, tudo isso possibilitado através do IoT. Eu já citei em outros episódios casos como a captura das informações do consumo de energia de maneira inteligente, tudo isso é possibilitado hoje em função da conectividade no IoT. Mas, além disso, o que deve acontecer nos próximos anos? Ou quais são as tendências que vão permear o IoT? Eu vou falar aqui de 3 itens que são considerados básicos, porque o que a gente deve começar a ver é uma proliferação absurda de dispositivos em tudo que você imaginar, gerando dados. Então você tem portas com fechaduras inteligentes, os interruptores de luz, lâmpadas inteligentes nas ruas e nas casas, os eletrodomésticos conectados sendo gerenciados à distância, como eu já falei, semáforos inteligentes sendo gerenciados à distância, medidores de energia, enfim, dentre 1 milhão de outras coisas. E a tendência é que cada vez mais tenhamos mais coisas gerando dados, gerando um volume de dados absurdo. Então, o primeiro passo é criar mecanismos para, além da captura, fazer tratamento e análise desses dados, para que eles possam gerar informação válida para ajudar na tomada de decisão, ou ajudar na criação de novas coisas, ou na melhoria das coisas que estão enviando dados. Por isso chama-se Internet das Coisas, porque se tem um volume absurdo de coisas com possibilidade de estarem conectadas com outras coisas, gerando dados que, uma vez analisados e tratados, podem se tornar em informação relevante para o negócio, para a vida, para a tomada de decisão, etc. Então, o primeiro passo é analisar esses dados para extrair informações úteis desse grande volume para ajudar em tudo isso. Depois é o seguinte, a inteligência artificial passa a ser cada vez mais útil e utilizada para ajudar nessa tarefa de analisar esses dados, de analisar padrões, com algoritmos de machine learning ou aprendizado de máquina, etc., para poder identificar mudanças possíveis no próprio hardware ou no firmware desses equipamentos que possam trazer mais flexibilidade, que possam trazer mais usabilidade de forma amigável para o usuário. Então, a AI ela pode ser usada para identificar esses padrões nos dados e ajudar na tomada de decisões com base nas informações geradas. Então, aqui são alguns exemplos. A gente falou de ter um universo de dispositivos infinitamente maior do que temos hoje, interagindo, gerando dados, e esses dados sendo tratados e analisados e gerando informação para tomada de decisão, para melhoria, etc. Só que é o seguinte, com esse volume de dados absurdos, surge um outro elemento que é o que a indústria chama de Edge Computing, ou computação de borda numa tradução simples aqui, que é, por exemplo, onde a Intel, o maior fabricante de processadores do mundo, atua, criando mecanismos ou servidores que façam o tratamento desse dado, o processamento desse dado mais próximo do dispositivo, reduzindo latência, melhorando a eficiência, evitando cortes ou quedas na geração desse dado, etc. Então, fica uma comunicação mais fluida, rápida, etc. Então, passam a se ter atores
como a Intel ou outros players que fabricam processadores, servidores, etc., atuando nessa computação de borda, ou o nome correto é Edge Computing, mas fazendo um tratamento desse volume absurdo de dados lá na ponta já, garantindo a comunicação entre as coisas ali de maneira fluida, com um mínimo de latência, etc. E isso, por exemplo, para áreas como a indústria, que a velocidade é crucial, é fundamental ter velocidade e desempenho das máquinas em função desses servidores estarem mais próximos das coisas, garantindo essa troca de informação, dos dados, o processamento dessa informação, gerando insumos para a tomada de decisão. Então a gente fala de volume de dispositivos, um volume de dados absurdo que precisam ser analisados, tratados, gerando informação. Isso cria a necessidade de termos mais poder de processamento mais próximo ali dos dispositivos para a gente garantir a integridade da informação. Obviamente, depois disso vem o quê? A gente está falando de volumes de dados, muitos dispositivos na ponta gerando dados que podem gerar informação relevante. Entra a parte de segurança. Esse é um outro item que passa a se tornar cada vez mais importante no universo de internet das coisas. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês, mas que fala do consórcio chamado de IoTT, ou Internet of Trusted Things, que é a internet das coisas confiáveis, que já passou a se preocupar com isso há alguns anos atrás, para garantir que esse dispositivo na ponta tenha mecanismos de segurança para evitar ataques a redes através dele. Então a segurança passa a ser um fator extremamente importante em função do número de dispositivos espalhados gerando dados, dados que são interpretados e podem gerar informação importante para concorrente, para outras indústrias, etc., além da possibilidade de derrubar uma rede, de parar uma indústria inteira. Então a segurança passa a ser um fator fundamental para que possa se garantir que esse ecossistema gerado nesse volume enorme de dispositivos estejam protegidos contra ataques cibernéticos, malwares, etc. Então, essas são apenas algumas das tendências que devem permear o universo de internet das coisas nos próximos anos, porque o volume de dispositivos conectados já começou a crescer e a tendência é ele multiplicar, sei lá, por 10, por 100, porque isso está apenas no início ainda. A gente fala de 20 bilhões de dispositivos conectados, mas considerando casas, carros, etc., o potencial disso é de duplicar, triplicar, quintuplicar. Sei lá, o potencial é absurdamente grande. Então, essas são apenas algumas das tendências. Obviamente que a internet das coisas é algo ainda muito novo, está em constante evolução e as possibilidades são praticamente infinitas. O futuro do IoT é extremamente promissor, porque nem se sabe ainda tudo que se pode criar com isso, tudo que se pode melhorar com isso. E nós, obviamente, estamos ansiosos para ver o que esse futuro nos reserva, o que esse futuro nos oferece de possibilidades de criação, de melhoria, de oferta, de serviço, etc. E isso deve afetar muito a nossa vida, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós fazemos negócios, etc. Isso nos deixa curiosos e ansiosos para viver esse momento. Eu agradeço demais a tua audiência até aqui. Se você gostou desse episódio, por gentileza, se inscreve no canal, dá um like, comenta alguma coisa e compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar dele, porque isso, além de nos ajudar com a plataforma entregando o vídeo para mais gente, isso também vai ajudar alguém que esteja que possa se beneficiar desse conteúdo de alguma forma. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Um abraço e fica com Deus.